De volta ao nosso querido quintal, o presidente Lula se reúne hoje com representantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Nesse encontro também devem participar alguns dos principais bancos do país, como o Bradesco, o Itaú e o Santander. O objetivo da reunião é discutir o projeto de lei do governo federal sobre as mudanças do crédito consignado, que está previsto para ser enviado ao Congresso Nacional nas próximas semanas. Meu querido professor Túlio Naza, crédito consignado é muito bom para quem empresta. Você tem uma garantia enorme, mas, pelo amor, será que vamos começar a criar mais um mecanismo para o povão se endividar? Onde isso vai parar? Como você vê essa questão da lei federal, do diálogo com os bancos? E os bancos são sempre ouvidos, não? Nossa, eu ouvi o agro também, né? Olha, Capês, coincidência à parte, hoje o Banco Central está se reunindo para decidir sobre um aumento da taxa de juros, né? Que também favorecem os bancos. E esse aumento da taxa de juros, infelizmente, ele é necessário para conter a inflação. É bom que o Banco Central haja de acordo com as regras econômicas e não com o populismo, mas ele é um reflexo, ele mostra já o que está por trás disso. O que está por trás disso? A economia do Brasil não está andando bem porque as contas públicas mostram déficit atrás de déficit, inflação, tem que aumentar os juros para poder conter a inflação e aí vem uma legislação que quer afrouxar, que quer aumentar o endividamento da população, ou seja, essa política keynesiana de acreditar que soltar dinheiro, que aumentar o gasto, isso promove o desenvolvimento, é um erro histórico, já demonstrado, por isso que muitos governos populistas de esquerda têm os seus índices de desenvolvimento humano caindo, têm as suas economias, haja visto o que aconteceu com a Argentina, haja visto o que aconteceu com a Venezuela. Então, é preciso tomar cuidado, é uma calibragem muito fina. Soltar crédito, liberar mais crédito, num momento de inflação, de alta de juros, de aumento de gasto público, é uma receita que não vai muito bem. Eu acho que o momento seria mais de cautela e não de liberação. Ricardo Rous. Olha, eu acho que concordo plenamente com o professor Túlio aqui nesse aspecto. Eu acho que o crédito consignado ele pode gerar, inclusive eu acho que ele já vem gerando, e o governo percebeu isso, um superendividamento nas pessoas, porque é um tipo de empréstimo que parece que ajuda a pessoa naquele momento, mas amarra a pessoa no longo prazo de uma maneira muito complexa. E isso pode impactar fortemente na economia, já que pensionistas, funcionários públicos que têm muito acesso a crédito consignado podem já estar super endividados e diminuindo a atividade econômica no país. Então, acho que realmente o governo deveria ter uma certa cautela para poder mexer nisso e se mexer da forma que beneficie não os bancos, mas o cidadão que está se afundando cada vez mais em dívida. Posso só falar Beatriz, uma coisa? isso, claro, você pode falar. Você é debatedora, você está aqui para falar e debater. Eu estava aqui levantando meu dedinho calmamente, porque eu acho muito curioso que o governo esteja preocupado em conversar com os bancos e encontrar alternativas para que haja uma maior oferta de crédito consignado, mas nós não escutamos nenhuma palavra sobre a educação daqueles que são os tomadores de crédito. E este é o principal problema do Brasil. A educação, ou melhor, a falta de educação financeira. Porque, veja, o tempo todo a gente está aqui falando da oferta a crédito, olha, aumentou a taxa de juros. Só que a população brasileira, e eu me incluo nessa categoria, não tem noção de conceitos econômicos básicos. Ela contrata um empréstimo porque ela não tem como pagar o supermercado, como ela não tem que pagar a conta de luz, ela não sabe nem o que ela está fazendo, qual que é a taxa de juros atribuída àquilo, como ela vai fazer para pagar. Ela está pensando no hoje e esquecendo do amanhã. Então, muito mais do que se reunir com os bancos, o governo tinha que estar preocupado em educar financeiramente a população brasileira para que, se necessário tomar algum tipo de empréstimo, ela o faça com informações claras, adequadas e suficientes para tomar uma decisão consciente. Então, o meu incômodo com essa situação não é nem a oferta ao crédito, mas é a falta de educação e de esclarecimento para quem toma.
Ô João Belucci, você aquecer a economia com o dinheiro público funciona durante um determinado período. Você vê um crescimento do PIB, mas é um crescimento enganoso, porque não é um crescimento que surgiu a partir de um fortalecimento da própria economia privada da população. Então, para sustentar esse ritmo, nós estamos quebrando o recorde de arrecadação tributária. Mais de 2 trilhões de reais de arrecadação, asfixiando as empresas, aumentando o número de empresas em recuperação judicial. Ora, falar em crédito consignado não é um paliativo com juros caminhando. Dizem que pode fechar o ano com 15,50%, 15,5% são as previsões que estão sendo feitas. Agora vai subir até 13,5%. Como é que você vê essa questão do crédito consignado? Vai o quê? É mais uma possibilidade de dívida para os bancos poderem emprestar com garantia? Veja, Capês, eu acho que você colocou no ponto certo. Me parece também que há como o governo ele tem esse poder de pautar a mídia, falando de um problema em tese menor diante do quadro macro, você acaba também direcionando a discussão. E o crédito consignado, ele atrai, né, mídia, muita gente tem ele, né, especialmente funcionários públicos, né, pensionistas, como mencionado pelo Ricardo Rous. E conforme a Beatriz mencionou, falta essa questão da educação financeira, porque você vê nos próprios bancos há uma tendência a empurrar um monte de produto para o cliente, né, como se o estivesse beneficiando, mas o está enforcando futuramente, né? Muitos bancos trabalham dessa forma. E aí quando a pessoa vai e pensa, o banco me empurra produto ruim, eu vou contratar uma corretora, então, de valores mobiliários para operar no mercado. E acontece a mesma coisa. Em tese, muitas corretoras operam no mercado financeiro contra os próprios clientes, dos quais elas já têm informação. Então, além da falta de informação, você tem os próprios bancos, muitas vezes, querendo empurrar esses produtos ruins, como crédito consignado ou como consórcios, enfim, tantos outros que os especialistas não recomendam. Agora, um fato curioso é que, por exemplo, os Estados Unidos têm mais de 300 bancos e o Brasil estima-se em 24 o número de bancos. Então, você tem um setor hiper concentrado, de difícil acesso para novos bancos e que fala direto com o governo. Não seria o ideal que os presidentes de bancos tivessem acesso direto ao governo, mas na prática é o que ocorre, eles mandam e desmandam, tem o seu lobby que é muito forte e os bancos acabam sendo credores do próprio governo, são os maiores compradores dos títulos do governo, então acabam ficando essa relação confusa entre bancos e governo. Lamentavelmente, agora o crédito consignado é certamente um dos piores produtos, até pela taxa de juros. E o crédito no Brasil ele é caro por conta de todo o cenário, incluindo a parcela de culpa dos bancos, que não quer baixar os seus lucros, evidentemente, mas agora o crédito tem uma lógica por trás. Ele é custoso no Brasil pelo ambiente todo que é aqui no Brasil, Cabeça. Professor Túlio Nasser, eu queria fazer essa pergunta ao meu amigo, ao meu colega economista keynesiano, Leandro Ferreira. O Leandro Ferreira não está aqui, então eu vou dirigir a palavra ao senhor, professor. Veja, dessa conversa com os bancos sobre crédito consignado, acho que só uma coisa interessaria para a população de baixa renda: que os bancos aceitassem uma lei sem ingressar com ação de inconstitucionalidade que permitisse a pessoas de baixa renda obter crédito consignado com taxa bem abaixo da Selic. Aí seria interessante. Agora, só regras de crédito consignado sem falar do montante da taxa de juros, me parece que é uma conversa um pouco produtiva. Mas reunir sempre é bom, né? O que você acha? Olha, Capês, se o Leandro estivesse aqui, tenho certeza que ele ia dizer que isso é bom porque isso é investimento, investir na população mais pobre. Eu também gosto muito, tenho um sentimento verdadeiro, puro, genuíno, que se reduz as desigualdades sociais, que as pessoas tenham mais oportunidade, que melhorem a renda. O problema não é a intenção final, o problema é como fazer isso, né? Então é evidente que uma reunião dessa do governo com os bancos deveria ser pautada muito mais por que fazer efetivamente para fazer com que a população dependa menos de crédito bancário, para fazer com que a população pague menos juros aos bancos e para que isso aconteça, para que isso efetivamente aconteça, tem uma maior receita que a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de 2000, vinda de estudos do Fundo Monetário Internacional, dos organismos econômicos internacionais, diz qual que é a receita fundamental para isso: redução do gasto público.
toda essa cadeia, todo esse castelo de dominó que se derruba a primeira peça e engatilha todas as outras, se chama redução da despesa pública. É ela que vai promover as condições virtuosas para que a economia possa crescer, para que as empresas possam serem cobradas num valor menor tributário, gerar mais renda, gerar mais emprego e a população ter efetivo poder de compra. O que acontece agora pode gerar um populismo no seguinte sentido: olha, libera mais crédito para o cidadão, o que vai acontecer na notícia no mês seguinte? Vendeu mais geladeira, vendeu mais veículos. Então você vai ver notícias, recorde de venda de eletrodomésticos, recorde no mercado disso. Isso, num primeiro momento, como você citou, Capês, é ótimo, é excepcional, mas o problema é que não tem consistência, a pessoa não vai conseguir pagar essa dívida. Ela vai se endividar, o governo não reduz, aumenta recorde de arrecadação, mas é recorde maior ainda de despesa pública, o déficit continua. Então ele vai ter que cada vez mais cobrar imposto para cobrir esse déficit. Então, volto a dizer, essa é uma receita, infelizmente, para o Leandro, para as pessoas que de boa fé acreditam no modelo keynesiano, é uma receita que já mostrou que deu errado. Pois é. E nós vamos falar, a manchete do jornal Folha de São Paulo hoje é: a arrecadação bate recorde, 2,2 trilhões 650 bilhões de reais. E o contribuinte está pagando, ele precisa saber com muita clareza para onde está indo esse dinheiro. Onde estão indo os 50 bilhões das emendas parlamentares, por exemplo? A população concorda que vai 16 bilhões para a Lei Rouanet? Como está sendo gasto esse dinheiro, né?